Olá, gente, boa noite, tudo bem? Então, continuando o nosso projeto vocacional, eu hoje quero considerar esse dia como, na realidade, a última palestra. Nós teremos ainda uma outra, mas a reflexão que eu preparei nesses minutinhos aqui para a gente iniciar, como nós temos feito todas as noites, é como se essa, na realidade, fosse a última, né? Então, assim, daqui a pouquinho a Claudinha. A gente pensou um pouco nisso aqui, do que a gente está procurando. O que vemos depende principalmente do que procuramos. Essa frase do John Lubbock. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que procuramos? Nesses dias que vocês estiveram por aqui, vocês já pararam para pensar o que vocês estão procurando? A gente espera que, de alguma maneira, é claro que ninguém vai ter uma ideia formada depois de tudo que foi visto, ouvido aqui, com muita propriedade que os ex-alunos colocaram, mas a gente precisa refletir sobre isso. O que nós procuramos? O que você está procurando? Né? E aqui, quando está em jogo o sentido da própria vida, as coisas mudam. Quando a gente encontra uma finalidade, quando a gente encontra uma direção, que isso é sentido, as coisas começam a mudar para nós. Se vocês lembrarem, quem esteve aqui praticamente todas as noites, ou quem optou pela saúde, vocês viram que em nenhum momento, quando os meninos dizem assim, nossa, quando eu cheguei no terceiro semestre, quando eu cheguei no quarto, eu vi que era isso que eu queria. E aí as coisas começam a tomar sentido, a dar uma finalidade, a dar uma direção por aquilo que queriam. Né? Então, assim, a gente precisa encontrar isso na realidade. E aí, é claro, vou vender um peixe para vocês. No Evangelho, Jesus encontra duas pessoas. E aí, lá em João, nessa conversa aí, o que vocês acham que Jesus vai perguntar para esses dois? Qual seria a pergunta? O que vocês acham que ele vai perguntar? Eu dei uma dica. Então, o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando comigo? O que vocês querem na realidade de mim? O que vocês estão procurando? Essa é a pergunta. Então, se a gente pensa nessa perspectiva mais evangélica, digamos assim, talvez seja essa um pouco uma pergunta que Jesus vai fazer para a gente. O que você está procurando? Ele vai dizer, olha, a busca, ela deve ser algo fundamental. Como se fosse sede ali naquela garrafinha. E em busca de uma sede fundamental. E nesses dias que nós estivemos aqui refletindo com vocês, com várias pessoas de várias áreas e que passaram por esse espaço e que fizeram a sua história também. Talvez muitos deles também não tinham uma certeza, mas eles foram buscar como uma sede fundamental. E aí tem essa frase: enquanto não soubermos o que estamos procurando na vida, provavelmente a vida não terá muito sentido e estaremos andando sem rumo. As primeiras palavras de Jesus parecem nos dizer: descobre-me e eu te preencho. Descobre-me e eu te preencho. Então, nessa perspectiva evangélica, dele perguntar o que você está procurando, sair um pouquinho do que você procura, o que sua profissão pode trazer. Em algum momento, ontem, quando a gente via aqui da enfermagem, ela diz assim: a gente não fica rico nesse curso, mas eu amo. E eu falo de igual para igual com o médico e tudo mais. Lembram disso? Quem estava aqui? Quem não viu, vai depois ouvir a palestra dela, assistir, né, no YouTube, e vocês vão ver. Então, no fundo, elas estavam buscando outras coisas. E por último, para a gente fechar, para depois passar para a Luísa, pessoa sábia e feliz é a que descobriu o próprio caminho e o percorre o sentido. Oxalá que vocês possam, ao longo do ensino médio, ou quem está concluindo, puder de alguma maneira ser revelado isso. Aí eu quero convidar você agora para um minutinho só, né? Porque a gente não tem muito tempo, mas que você feche os olhos um minutinho, sinta só a sua respiração e
pense um pouquinho, a pergunta é essa: o que eu procuro? O que eu procuro? Sinta só a sua respiração num minutinho, uma forma de agradecer a Deus também por essa noite, por esse momento, por aquilo que nos será colocado. E é isso. Fica aí a reflexão para essa noite. Eu passo para a Claudinha para fazer as devidas apresentações da Luísa. Vamos lá. Boa noite. Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Além da Luísa, nós estamos com mais algumas ex-alunas ali que vieram prestigiar. Isso é muito bom. Então, quando vocês saírem do Rogar, voltem para nos visitar. É sempre bom. Hoje nós temos a Luísa Magalhães Palhares, ex-aluna do Rogacionista, né? Vocês perceberam que nós conseguimos, em todas as palestras, trazer ex-alunos. Ela estudou com a gente de 2001 a 2009, é formada em nutrição pela Universidade de Brasília e também é pós-graduada em nutrição clínica. E atualmente ela trabalha no Hospital da Criança de Brasília. Então, passo a palavra para a dona Luísa. Oi, gente, boa noite. Claudinha já me apresentou. Eu sou a Luísa. Posso passar aqui? Vim falar para vocês um pouquinho sobre a nutrição, sobre a minha profissão, sobre a minha visão, né? Porque a nutrição, ela é um mundo. Tem muita coisa que eu só descobri na nutrição sendo nutricionista, então eu vou trazer para vocês um pouco da minha visão, da minha experiência como nutricionista, tá? Bom, Cláudia falou, eu me formei aqui no Rogacionista em 2009. Praticamente estudei só no Rogacionista. Saí daqui, fui direto para a UNB. Entrei na UNB em 2010, me formei no final de 2013. De 2014 a 2016, eu fiz a residência em nutrição clínica, que é a minha especialização em nutrição clínica, pela Secretaria de Saúde, especificamente no Agarram. E desde 2016, eu praticamente só trabalhei em hospital. Então, a minha área é nutrição hospitalar. Eu já trabalhei no Hospital Anchieta, não sei se vocês conhecem Taguatinga, já trabalhei no Hospital Maria Auxiliadora no Gama, já trabalhei no Hospital Santa Helena da Asa Norte e atualmente eu estou no Hospital da Criança, trabalho na UTI pediátrica, né? E também por um período muito pequenininho eu atendi em consultório, mais na área de emagrecimento, mas foi assim uma coisa muito rápida, mas vou falar para vocês melhor depois, né, sobre a área. Bom, primeiramente, como eu cheguei até a nutrição? Não nasci querendo ser nutricionista, eu acho que quase ninguém nasce querendo ser nutricionista, até porque ainda é uma profissão pouco conhecida. Mas, assim, praticamente nasci querendo ser dentista. Eu, desde os 5 anos de idade, eu falava para minha mãe que eu queria ser dentista e eu literalmente chorava para ir à dentista. Eu era, nossa, eu era apaixonada, gente. Eu era uma pessoa totalmente contrária. Todo mundo chorava para não ir no dentista, eu chorava para ir à dentista. Eu acho que eu achava minha dentista muito legal. E eu amava aqueles aparelhos que tinha lá. Nossa, gente, que coisa massa, adorava. E aí fui. Por muitos e muitos anos eu queria ser dentista. Todo mundo que me perguntava, eu queria ser dentista e foi. Até chegar no ensino médio, né? Até a gente ser adolescente, que chega nessa época, tudo muda na vida, nossa cabeça fica a mil, são muitas coisas que acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu comecei a questionar se era realmente isso que eu queria, até porque eu era apaixonada por matemática. Eu, assim, era minha matéria, desde o ensino fundamental, era a matéria que eu mais gostava, era a matéria que eu me dava melhor. E aí eu comecei, mas, gente, como é que eu quero ser da área da saúde, né? Porque eu já tinha uma ideia que eu queria ser da área da saúde, sendo que eu gosto de matemática. Como, né? Até porque, normalmente, os
cursos da área da saúde, eles não têm muita matemática, né? E aí, inclusive, uma amiga minha que está aqui, a Larissa, ela olhava para mim e falava: Luísa, você não tem cara de, enfim, dentista, nutricionista, tem cara de engenheira. E eu: não, Lari, não tem nada a ver. Não gosto de engenharia, eu gosto de cuidar de pessoas, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. Eu não quero ficar mexendo com papel, enfim, atrás de computador, não era isso que eu queria. E assim, desde o começo do ensino médio, eu via que eu gostava muito de estudar sobre doenças, tanto que eu fiz meu grupo em 2 feiras culturais seguidas falar sobre doença. Uma foi sobre doença de Alzheimer e a outra foi sobre autismo. Então, assim, eu gostava muito dessa área. Mas, enfim, eu fiquei ainda muito mexida. Será que eu quero matemática? Enfim, quais outros cursos que, né, podem me trazer a matemática? Cheguei a conversar com um professor meu, né, do ensino médio, que não está mais aqui, o Lenilton. Perguntei, falei para ele: acho que eu vou fazer matemática. Aí ele só parou e me perguntou: você quer ser professora? Aí eu só pensei: gente, eu tenho assim, um total de 0 dons para ser professora. Aí eu falei: não é isso que eu quero. Não, gente, assim, infelizmente não é. Eu gosto de lidar com crianças, mas ali para cuidar delas, não para ensinar. Eu não tenho dom para ensinar. E aí me veio na cabeça as outras áreas da saúde, né? Medicina, enfermagem. Eu continuei pensando na odontologia, enfim. Foram muitos questionamentos ali, até que veio o projeto vocacional do rogacionista, que eu também tive na época que eu estudava aqui. Eu fui nas palestras das áreas da saúde. Pensei muito, na época eu também pensei muito em ser psicóloga. Fui na palestra da psicóloga, cheguei lá, das coisas que ela mais falava, que ia estudar muito filosofia, que tinha muita filosofia no curso. Aí eu falei: não quero, não gosto de filosofia, não vai ser isso. E aí foi onde eu também desisti de ser dentista. Por quê? Na minha cabeça, e eu tenho plena consciência, hoje eu tenho noção de que não é isso, mas na minha cabeça, se eu fosse dentista, eu ia ficar pro resto da vida vendo dente sujo. Eu sei que não é. Hoje em dia eu sei que não é dessa forma, mas na época eu coloquei na cabeça que ia ser isso e tirei odontologia da minha lista. E aí, no final, o que eu escolhi? Como que eu cheguei na nutrição, né? Eu comecei e não terminei. A mãe de uma amiga minha, ela acompanhava com nutricionista, ela tinha dieta que ela fazia com nutricionista, e toda vez que eu ia para a casa dela, a minha alimentação era, assim, totalmente regrada. Tudo era certinho dentro da dieta. Eu falei: gente, tá legal, hein? Tem uma dieta regradinha. Na minha casa, minha mãe, ela é uma cozinheira, assim, de mão cheia. Então, eu tinha muito contato com os alimentos. E aí, essa mãe da minha amiga começou a falar sobre a nutricionista dela e tudo mais. Eu falei: gente, que legal, porque é uma área da saúde, é um curso da saúde e que mexe com alimentos, que é uma coisa que eu tenho muita vivência. Pode ser. E aí eu fui também na palestra da nutricionista, e aí falei: eu acho que eu vou para isso aí. No final, o que eu fiz? No meio do 3º ano, eu fiz o vestibular para ciências contábeis. Foi, assim, falei: vamos colocar aí, que eu gosto de matemática, então vamos ciências contábeis. Não passei. No PAS, eu coloquei a nutrição para a UNB, fiz vestibular para a FETEX, para medicina, e fiz vestibular para medicina na Católica e como segunda opção, nutrição. Passei para nutrição na Católica, já estava tudo certo, que eu ia entrar, que eu ia fazer Católica, até porque minha mãe estava: nossa, passou na Católica. Eu: tá, né, vou. Enfim. E aí, quando eu já estava com tudo certo para entrar na Católica, eu passei no PAS, aí saiu o resultado do PAS, eu passei para nutrição. E aí foi que eu falei: vamos encarar. Não, porque eu ainda estava na cabeça: mas medicina e tudo mais, mas enfim, fui. Me encontrei na nutrição, gente. Claro. Deixar bem claro para vocês que, assim, eu tenho plena consciência que na idade de vocês é muito difícil escolher a profissão, muito. Eu acho que, assim, não é uma idade perfeita para a gente falar: é o que eu quero ser para o resto da vida. E eu acho super justificável a gente entrar na faculdade, começar o curso e, às vezes, não se encontrar. É normal. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas, assim, eu acho que é válido a gente encarar. Como eu encarei, porque eu fui para a nutrição ainda, será que é isso mesmo que eu quero? Os 3 primeiros semestres ainda foram, não sei, não estou curtindo muito. Passou do 3º semestre, eu falei: gente, não tem outra coisa para eu fazer na vida.
eu tenho que ser nutricionista. Então, assim, encarem. Mas se não der certo, tá na época boa, ainda vão estar na época boa de falar, não é isso que eu quero, vamos para o próximo. Né? Enfim, falando um pouquinho melhor sobre o curso. As principais disciplinas. O que, assim, do colégio a gente tem que levar, tem que ter, e o que a gente vai ver muito na faculdade. No começo da nutrição, como eu disse, esses 3 primeiros semestres, eles são muito gerais. A gente pega matéria com medicina, com odonto, com a enfermagem, enfim, com as áreas da saúde a gente pega até, na verdade, com algumas áreas de humanas a gente também pega matéria. Mas os primeiros semestres são muito biologia e química. A gente tem bioquímica, biofísica, histologia, que é o estudo dos tecidos, microbiologia, e tem algumas matérias que começam a introduzir a nutrição, que é a introdução à nutrição, enfim, nutrição ligada à bioquímica, que aí começa a te mostrar o que é a nutrição, né? Mas, assim, realmente no começo é muita biologia. Assim, que eu acredito que seja a maioria dos cursos da saúde, né? A gente tem muito isso da biologia. A matéria que eu mais gostava, eu preciso falar que eu amava, e eu achava que eu não ia ter na faculdade, era anatomia. Que eu, inclusive, na verdade, no primeiro dia que me colocaram na aula de anatomia, que falaram, então vamos lá para a aula prática, vamos ver o cadáver. Eu quase morri do coração. Eu quase falei, não, gente, não quero, não vou entrar, não vou ver cadáver, não vou ver. Aí depois eu fui monitora 2 anos seguidos de anatomia, me apaixonei. Então, assim, vocês vão ver muita biologia, muita química. Inclusive, mais para frente também, nas próprias matérias de nutrição. O tempo, na minha época, quando eu formei, eram 4 anos de curso, né? A grade curricular eram para 4 anos de curso, só que eram 4 anos de curso corridos. Eu praticamente morava na UNB os 8 semestres. Eu tinha aula de manhã, de tarde, e cheguei a pegar matéria à noite, foram poucas, mas assim, praticamente eu passava todos os dias na UNB. Era muito corrido. E aí, se não me engano, quando eu estava para sair, eles estavam fazendo a reforma do currículo e eles iam passar para 5 anos, para ser um pouquinho mais diluído. E eu acho que também incluí algumas matérias. Mas, enfim, foram 4 anos. A minha opinião, eu me formei em 4 anos, realmente. Só que, assim, foi pesado e eu não fiz praticamente mais nada. Eu estudei só, na época da faculdade. Eu acho que, assim, se você é uma pessoa que quer aproveitar melhor, consegue fazer também, quer fazer outras coisas fora da faculdade, dá para levar um pouquinho mais devagar, não precisa correr, eu sei que quando a gente entra no curso, a primeira coisa que a gente quer é sair, a gente quer formar. A gente entra já pensando, quando que eu vou me formar, quando que eu vou começar a atuar, assim, a não ser que você tenha um trabalho já garantido, eu preciso terminar em tal ano porque vou me formar e já tenho um trabalho. Se não for esse o caso, vai com calma, vai tranquilo, aproveita muito a faculdade, porque, gente, faz falta. Faz falta, assim. Tem muita coisa que eu acho hoje em dia que eu podia ter aproveitado melhor na faculdade. Muitas matérias de outros cursos, porque a gente tem que aproveitar que a gente provavelmente vai estar numa universidade. O que significa universidade? Eu tenho um universo de cursos, de matérias para aproveitar. Eu não sei se vocês sabem, mas na faculdade, pelo menos na UNB era assim. A gente tem 3 tipos de matérias, que são as matérias obrigatórias, que são, né, obrigatórias, a gente precisa fazer elas para poder formar. Tem as optativas, que são matérias que a gente precisa ter uma quantidade de créditos que a gente precisa fazer de matérias optativas, mas você pode escolher na grade qual que você quer delas, né? Precisa só completar a quantidade de créditos. E tem as de módulo livre. Inclusive, dá para fazer aula de canto coral, aula de academia, enfim. Então, assim, eu acho que a universidade está ali para a gente aproveitar. Eu estou fazendo curso de nutrição, ok, estou fazendo curso de nutrição, mas eu consigo pegar matéria da, enfim, sociologia, consigo pegar da administração, consigo pegar do direito. Eu posso dar uma olhadinha em outras matérias, tanto que na época eu fiz matérias da psicologia, que eu ainda, né, falei, vai que vou tentar. Peguei a aula de academia, fui fazer academia já no último semestre. Mas, enfim, é isso que eu queria passar para vocês, que realmente é um momento de aproveitar, conhecer também outros cursos,
aproveitar que está ali dentro. Gente, depois que sai, depois a gente sente falta da época da faculdade. Outra coisa que eu também queria falar para vocês é dos projetos de extensão e de iniciação científica. O que é isso? São projetos que a gente, como aluno, ajuda a pesquisa de outros alunos, enfim, de mestrado ou então de finalização de curso. E isso é muito interessante. Eu, na época, peguei um projeto de extensão, que eu fui ajudar a fazer a coleta de dados. E a de iniciação científica você ajuda a coletar também, a fazer a pesquisa em si, né? Fazer a pesquisa teórica e tudo mais. E isso é muito interessante no curso, além de dar créditos, né? Então, te ajuda a formar. Ele também te traz experiências novas. E te ajuda lá no final para fazer o TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. Finalizando ali o curso, a gente entra nos estágios. Então, os 2 últimos semestres, na época que eu formei, eram de estágios. E aí foi aí que realmente eu descobri o que era nutrição. Porque até lá, pelo menos na UNB, a gente lá é muito focado na área social, na área pública da nutrição. Principalmente por ser uma faculdade pública, né? Então, assim, a gente tem muito sobre as políticas públicas. Tem as outras matérias também, né? Das outras áreas que eu vou falar para vocês mais sobre as áreas da nutrição. Mas no estágio que eu fui realmente me descobrir. Como? Quando eu entrei na nutrição, era meio óbvio para mim que eu ia trabalhar com emagrecimento. Eu acho que a maioria de vocês, quando pensa no nutricionista, eu vou no nutricionista. Vou no nutricionista para quê? Para emagrecer, né? Na maioria. E foi o que eu pensei. Quando eu entrei na nutrição, eu falei, e aí no final vamos formar, vou ter que ter um consultório, vou atender para emagrecimento. Beleza. E fui levando, aí eu comecei a estudar mais as matérias de patologia, que são as matérias que estudam as doenças. E aí gente, como é que uma pessoa que desde lá do ensino médio adora estudar a doença, tá dentro da nutrição, não pensa que quer ficar na área hospitalar. Na verdade, eu tinha pavor de hospital, gente, pavor. Eu era daquelas que falava que tinha para o hospital, não quero, não queria visitar, não queria fazer nada em hospital. Na verdade, quando eu era criança, eu fazia escândalo para ir para o hospital. Então, assim, nem passava na minha cabeça até chegar ao estágio. Que aí eu fui obrigada, né? Vamos colocar essa menina para fazer o estágio no hospital. E fui, gente. Primeiro dia, não precisou mais que isso. Para eu falar, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. Então, assim, acaba que a gente passa o curso todo lá pensando, às vezes, uma coisa, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Chega no final, foi no penúltimo semestre, exatamente, que eu fiz o estágio lá no HUB, que é o Hospital Universitário. E aí eu falei, é isso que eu quero. E aí pronto, foquei. Então, assim... e outra coisa também, tem os estágios obrigatórios que a gente tem que fazer para o curso, né, que são esses dos últimos 2 semestres, mas eu recomendo muito fazer estágio por fora também, inclusive nos hospitais que eu trabalhava, nesse não tem porque é um hospital gerido, público, né, mas nos outros hospitais tinha estagiários de nutrição. E tem também estágio de nutrição em outras áreas, tem clínica, tem restaurante, enfim, e isso ajuda muito. Ajuda muito na vivência, ajuda muito a você escolher o que você quer depois, e ajuda muito a você já vai chegar mais confiante quando você for atuar, tá? Então, assim, eu recomendo muito fazer estágio. Claro, não precisa passar a faculdade inteira fazendo estágio, mas pegar eu mesma fiz por fora, né? Fiz um estágio numa clínica de bariátrica, fiz um tempinho e falei, tá, beleza. Foi bom, me deu uma experiência, mas não é isso que eu quero, fui seguir em frente. Então, assim, é bom. Eu acho interessante até para vocês conseguirem se direcionar. E aí, foi aí que eu descobri as áreas de atuação de verdade no nutricionista, porque até então, na minha cabeça, estava igual a maioria das pessoas. Nutricionista trabalha em consultório para emagrecimento, e não é bem assim. Na verdade, vou até mostrar para vocês que não é a principal área da nutrição. E, por último, chegamos lá na formatura. Todo mundo feliz e contente. Caraca, formei. Só que, ao mesmo tempo que estava feliz e contente, nossa, legal, estou formando, estava passando na cabeça, e aí, o que eu vou fazer agora?
E agora? Beleza, vou pegar meu diplominha aqui, vou sair daqui da UNB e vou para onde? Não sei. Quando eu fui para a formatura, na verdade, eu já tinha sido convidada para entrar no hospital universitário, né, como nutricionista, mas mesmo assim ainda batia muita dúvida. Será que é isso que eu quero? Será que vai ser bom? Será que o salário vai ser bom? Enfim, realmente, você chega na formatura, eu não vi uma pessoa que chegou na formatura e falou, é isso que eu vou, pronto, estou formando, agora eu vou fazer isso, está fechado e acabou. A maioria estava ali e estava meio perdido ainda. Então, assim, aproveitem o curso. Aproveitem a faculdade para descobrir a profissão, para descobrir o curso e para descobrir também outros cursos, né? Mas eu tenho plena consciência que a maioria não chega no final do curso já falando, pronto, agora é isso que eu vou fazer e acabou. Mas aí chegou, né, na época da formatura também, como eu já tinha pensado, eu gosto da área de hospital, eu gosto de trabalhar em hospital, eu descobri uma coisa que eu nem sabia que existia, eu nem imaginava, que era residência em nutrição. Até porque na minha cabeça residência só tinha para médico. Só que não, gente, residência tem para todas as áreas da saúde. E aí fiz o concurso, né, porque é um concurso também para fazer a residência, e fiquei esperando, enfim. Vamos lá falar um pouco mais sobre a profissão. Já eu falo melhor para vocês sobre a especialização e sobre a residência. Tinha um videozinho no site do Conselho Federal de Nutricionistas que explicava melhor sobre a profissão, falava ali a história e tudo mais. Só que eu achei que ia ser uma coisa muito longa para vocês iam achar chato. E aí eu trouxe só uma citação desse Aloysio Neiva Filho, que era professor e presidente da Associação de Hospitais do Rio de Janeiro, de 1966. A gente pensa, 1966? É velho. Só que não tanto. Ele falou, inegável é a importância do nutricionista em nossos hospitais. É estranho que, num país onde predomina a subnutrição, haja coragem de se afirmar que não existe mercado de trabalho para essa categoria profissional. Ou seja, em 1966, a gente ainda não tinha nutricionista. A gente não tinha nutricionista atuando em hospital. E, olha, a maior preocupação dele, subnutrição, desnutrição. Então, a nutrição ela foi pensada não para emagrecimento. Claro que, em 1966, o perfil da população era outro, realmente. A gente tinha uma porcentagem de desnutrição muito maior, de desnutrição infantil, inclusive, muito maior do que se tem hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem muito mais obesidade e sobrepeso, claro. Então, assim, isso aqui era pensando na época, mas eu queria focar para vocês isso. A nutrição ela foi pensada não para emagrecimento, que é o que a maioria das pessoas pensam, mas mais para nutrição, exatamente, já que a população era uma população subnutrida. E aí, apenas em 1967, que a profissão de nutricionista foi regulamentada. Ou seja, nós temos apenas 54 anos de nutrição como profissão. Até então, quem que fazia isso no hospital? Quem que atendia, né? Quem que estava lá no restaurante regulamentando e pensando, isso aqui está certo? Também não sei. Também não sei, enfim. É uma profissão muito nova, gente. Se a gente for pensar, né, em relação a outras profissões também da área da saúde. Claro que a gente pensa em 1967 é velho, mas, assim, relativo a outros cursos, ele é um curso uma profissão muito nova. E aí, em fevereiro de 2021, que é esse dado que tem lá também no site da CFN, nós éramos 158 mil nutricionistas. Provavelmente hoje já deve ser 159 mil nutricionistas, o que não é muita coisa, né? Pensando no Brasil inteiro, 159 mil nutricionistas, não acho que seja muito nutricionista. Não, a gente está precisando de nutricionista, viu, gente? Pode já acender a luzinha aí. E aí, trazendo um perfil rápido para vocês, a maioria, como vocês devem imaginar, é mulher, 94% do curso é mulher. Só que esses 6%, né, que são os homens, normalmente eles são muito reconhecidos na nutrição, viu? Normalmente os homens,
que atuam como nutricionistas, eles são muito reconhecidos. Na minha turma, se formaram, se não me engano, 5 nutricionistas. 2 deles são nutricionistas que atuam na área de esporte, né? Que a maioria também vai para a área de esporte. Mas, assim, consulta super cara, e dão aula e palestras, e são super renomados. Eu tive um preceptor, na verdade não era meu preceptor, era preceptor no hospital de base, que também, hoje ele é super conhecido e dá palestras no Brasil inteiro. O meu chefe no antigo hospital era um nutricionista homem. Então, assim, não que as mulheres não sejam muito renomadas e sejam reconhecidas, gente, também somos, né? Mas, assim, queria chamar a atenção que os homens também são. E não só na área de esportivo, tá? Eu tenho um colega que trabalha na área de restaurantes, né? Que é na área ali de cozinha. Tem um que trabalha em hospital. Então, assim, tem ali, os homens também têm o seu lugarzinho na nutrição. E são muito bem-vindos. Esse dado que eu também peguei do site do CFN, 73% possuem pós-graduação. O que eu acho que porque eu acho que tem esse número muito alto, né, de nutricionistas pós-graduados. Porque a gente realmente tem muita área de atuação. Então, a gente precisa se especializar naquilo que a gente quer fazer. Eu saio nutricionista da faculdade, mas, assim, eu posso fazer tanta coisa. E eu saio nutricionista básico. Eu sei o básico da nutrição. Para eu, hoje em dia, estar atuando no hospital, eu precisei realmente da minha especialização, eu precisei estudar um pouco mais. Então, é muito importante essa parte de ter uma pós-graduação, de ter pelo menos uma especialização e entender melhor aquilo que você está fazendo, até para você conseguir se mostrar melhor, né, naquilo que você faz. E só por último, no DF, nessa época também, se não me engano, em fevereiro de 2021, nós éramos 3.091 nutricionistas. Um pouco, né? É pouco também. E aí vamos para as áreas de atuação. Eu imagino que vocês, como eu já falei, né? Vocês, na verdade, já devem ter trocado ideia, mas eu acho que vocês imaginavam que a maioria dos nutricionistas trabalhava em consultório, provavelmente, né? Só que não. A maioria dos nutricionistas, ela trabalha ali na alimentação coletiva. E o que é isso, alimentação coletiva? Alimentação coletiva é a área que atua nos restaurantes, em lanchonetes, então que trabalha na produção de alimentos que vai direto para o consumidor, que tem consumo mais rápido, né? Que não é ali indústria. Então, assim, por que provavelmente que a maioria dos nutricionistas vai para essa área? Todo restaurante, todo lanchonete, todo lugar que produz alimentos, ele precisa ter um responsável técnico nutricionista. Então, é uma área também muito grande e, sim, super vasta. Eu não vou nem conseguir explicar melhor para vocês, até porque não é minha área. Mas, enfim, você pode trabalhar em restaurante, pode ter uma consultoria, né, para atuar nos restaurantes, nos lanchonetes. E tem várias coisas para fazer. Não só você chega lá e falar o que o cozinheiro tem que fazer, mas você vai ter que montar direitinho o rótulo, provavelmente, dos alimentos, para mostrar melhor o que está sendo consumido ali. A gente tem uma coisa que a gente chama de ficha técnica, que é como se fosse a receita, entre aspas, do alimento, não, da receita em si, né? Que precisa ter exatamente cada gramatura do que vai naquele alimento, que é para sair sempre da mesma forma. Não, porque o brownie que sai para vocês ali da lanchonete, não é para sair cada vez, se você pega de um jeito, ela pega de outro jeito. Não, tem que sair tudo igualzinho. Então, para isso, tem um nutricionista que está pensando lá atrás como tem que ser feito, né? E aí vem a segunda área, que, claro, é a nutrição clínica, que engloba os nutricionistas de ambulatório, de hospital, de lactário, de consultórios, de UBS, que é as Unidades Básicas de Saúde, são os postinhos, né, que a gente chama. Enfim, essa área mais da parte clínica mesmo, né? Depois vem a saúde coletiva. O que é, né, essa saúde coletiva? O que diferencia das outras coisas? Porque está meio que misturando ali a alimentação coletiva e a nutrição clínica, né?
A saúde coletiva, na verdade, ela está pensada mais ali na área pública, mais na parte de políticas públicas, que é o que eu falei para vocês, que a UNB é mais focada. Então, assim, tanto que eu tenho algumas amigas que formaram e foram para essa área, trabalhar em ministério, trabalhar em secretarias, que elas pensam naquelas políticas de a mãe, quando está amamentando, ela precisa receber do governo qual suplemento, o bebê precisa receber qual suplemento, o trabalhador, ele precisa ter uma alimentação no trabalho. O que é que precisa ter? Então, assim, tem um nutricionista que está pensando e está colocando em prática essas políticas públicas. E aí, claro, né, para eu estar aqui hoje falando para vocês, hoje eu sendo nutricionista, eu precisei de um professor nutricionista. Então, tem a área da docência, que engloba também não só o professor, né, que dá aula, mas também os pesquisadores, né, da área de nutrição. Depois, a área de indústria, que seria como se fosse aquela da alimentação coletiva, mas aí trabalha diretamente na indústria, que são aqueles alimentos industrializados, né, que precisam ter, então, um nutricionista também pensando para ver se ali está tudo sendo feito da forma correta, enfim. Penúltimo, entrar na área de nutrição esportiva, só que assim, eu sinceramente acho que daqui a alguns anos, quando alguém for ouvir falar sobre a nutrição, ou se eu for ouvir falar sobre a nutrição, acho que essa área de nutrição esportiva vai estar um pouquinho mais acima, porque ela está realmente crescendo, é uma coisa que está abrindo os olhos, né? Não era muito conhecida, realmente, até na época, quando eu formei, eu fui conhecer sobre a nutrição esportiva durante o curso, né? Até já pensava alguma coisa assim. Só que eu só fui ter matéria de nutrição esportiva no último semestre. E uma matéria só de nutrição esportiva. Então, assim, era realmente... quase ninguém falava de nutrição esportiva. E os meninos, por exemplo, que formaram comigo e que foram para essa área... Eles foram, porque eles, sim, tiveram que estudar muito, pesquisar muito, porque realmente durante a faculdade eu quase não tive. Eu mesma, se alguém chegar para mim, aliás, se não, né, já chegaram para mim pedindo, Lu, faz uma dieta para mim, eu vou começar a academia, enfim, eu falei, gente, tá, eu faço a dieta, o básico. Agora não vai me pedir para colocar suplemento, enfim, essas coisas muito específicas, que aí já não é muito minha área, né. E por último, marketing. Sim, tem nutricionista que trabalha na área de marketing. A gente precisa do nutricionista regulamentando o que está sendo passado para as pessoas. Tanto que, eu não sei se vocês perceberam, mas hoje em dia já não tem muitas propagandas de alimentos para criança. Então, assim, teve o dedinho dos nutricionistas falando lá, gente, não está legal, vocês estão falando para as minhas crianças que se ela comer sucrilhos, ela vai ficar forte, vai conseguir fazer exercício físico, vai ser lindo, maravilhoso. Vai, né? Porque está comendo açúcar puro. Então, sim, realmente teve um nutricionista que foi exatamente dessa área e falou, vamos rever isso aí, né? Enfim, no geral são essas áreas, né? Que são as principais da nutrição. Só que dentro delas, dá para destrinchar muito. E aí, vou falar um pouquinho melhor para vocês sobre a minha área, que é a nutrição clínica. Que nem eu falei para vocês, quando eu entrei, eu ia, né, para consultório, e uma boa parte dos meus colegas foi para consultório e atendem, né, em consultório. Só que aí dentro de consultório, você pode atender um mundo. Que nem eu falei para vocês, eu fiz estágio em nutrição bariátrica, que era uma coisa que eu nem sabia, né, que existia, nem pensava. E realmente precisa, né, ter um nutricionista para acompanhar os pacientes que fizeram a cirurgia e tudo mais. Tem a área de emagrecimento, só que também tem a área ambulatorial, que vai atender os pacientes que têm doenças, enfim, diabetes, hipertensão. Tem a área de pediatria, que é a minha área, que tanto pode atuar, né, em consultório, quanto no hospital também, né. E aí, no hospital em si, o que é que eu faço? Porque todo mundo pensa, nutricionista está ali para fazer dieta, passar dieta. Não é o que eu faço, eu não passo dieta. Inclusive, eu estou ali um pouquinho contrário do que da área do emagrecimento. A maioria dos meus bebezinhos, das minhas crianças, precisam, na verdade, engordar. Eles precisam ganhar peso.
Então, tanto que quando as pessoas falam, eu quero uma dieta, eu falo, gente, eu sou totalmente contrária. A minha área é de engordar. Você quer engordar? Então tá, eu faço dieta. Mas, assim, dentro do hospital eu não faço uma dieta em si. Especificamente, como eu trabalho na UTI, a maioria dos meus pacientes não comem por via oral, não estão se alimentando. Eles precisam de uma sonda, não sei se vocês sabem o que é, uma sondinha que passa pelo nariz, vai até o estômago, que é para a gente poder alimentar. E aí a gente tem fórmulas específicas para poder prescrever e conseguir conseguir nutri-lo, né? E aí o que eu faço são cálculos dessa dieta interal, que a gente chama, para poder passar para o paciente. Quanto que eu preciso dar, quais horários que eu preciso dar, qual fórmula que é melhor para o paciente. Então, assim, eu não prescrevo a dieta em si. Eu não falo o que ele tem que comer no café da manhã, no almoço, no jantar. Eu faço um cálculo dessa dieta interal. Mas, quando o paciente está de via oral, porque eu tenho também, né, claro, eu prescrevo o tipo de dieta. Eu prescrevo se o paciente ele precisa ter uma redução de sódio. Ele está com hipertensão. Aí eu passo uma dieta hipossódica, que é com baixa quantidade de sódio. E aí a cozinha, que tem um nutricionista que está lá na cozinha, que planejou o cardápio, é que vai passar essa dieta. Então eu falo, eu preciso da dieta tal. E aí a nutricionista que trabalha na cozinha pensou no cardápio específico para essa dieta. Então, assim, eu no hospital eu não trabalho sozinha, eu trabalho inclusive com outra nutricionista, assim, né, no fluxo que eu digo. Trabalho também com outras profissões, mas nesse fluxo eu preciso de uma outra nutricionista, que é a nutricionista ali da alimentação coletiva, que teve que pensar no cardápio. As habilidades que a gente precisa para o curso. Eu não acho que, assim, a gente tenha que nascer com um dom para ser nutricionista. Aliás, eu não acho que a gente tenha que nascer com um dom para fazer nada muito específico. A gente consegue aprender as coisas. Mas, assim, o que eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa fazer é, principalmente, a atualização constante. Por quê? Um exemplo básico que eu vou dar para vocês. Antes de eu formar, na época, provavelmente, dos meus pais, se falava que não podia comer ovo, porque o ovo aumentava o colesterol, né? E aí, na época que eu fiz a faculdade, ovo já era o queridinho. Não, pode colocar ovo, porque o ovo não aumenta o colesterol. Aliás, o colesterol que vem do alimento, ele não faz o meu colesterol subir. Então, assim, imagina para aqueles nutricionistas que formaram, né, na época do ovo não pode, se eles não tivessem estudado, não tivessem se atualizando, chegasse agora e ainda estivesse falando, não, mas você não pode comer ovo. Você não pode comer 2 ovos por dia, porque senão seu colesterol vai aumentar. Outra coisa, para nem ir tão longe, quando eu formei, o básico para emagrecer era, você precisa comer menos do que você gasta, né, de energia. Então, você precisa gastar mais, enfim, comer menos. É o básico. É isso. Vamos na dieta no básico. Hoje em dia já existe dieta low carb, dieta high fat, tem o jejum intermitente. Enfim, então, assim, tem várias dietas e várias outras que inventam, que no final dá tudo na mesma, né? Mas, enfim, se é um nutricionista que não se atualiza, que não estuda, ou ele vai ficar para trás e vai continuar falando aquilo de anos atrás, ou ele vai ser levado por aquilo que está na moda. Vai passar, agora dieta low carb é o que é bom? Então, vou passar dieta low carb, sem às vezes nem saber direito o que é. Então, assim, é importante você se atualizar em todas as áreas da nutrição. E eu acredito que também em outras áreas, né, em outras profissões. Comunicação é muito importante, gente. Por quê? Eu, por exemplo, eu tenho que saber me comunicar com os meus pacientes, que são crianças. Então, eu tenho um jeito de lidar com as crianças. Com os pais, que é completamente diferente. Tenho que saber lidar com o médico, que está ali prescrevendo também, porque ele também prescreve a dieta antes de mim. Preciso lidar com o enfermeiro, preciso lidar com a copeira. Então, eu preciso saber me comunicar com cada pessoa que eu estou ali falando. A mesma coisa para quem vai atender em consultório. Eu preciso saber com
que tipo de pessoa que eu estou falando? Eu consigo passar termos técnicos para esse paciente ou não? É melhor eu já ali saber moldar, é melhor saber falar. Porque, gente, não adianta. Vai chegar o paciente lá para você, você vai falar 1 milhão de termos técnicos, ele vai olhar para sua cara, claro, ele vai falar, tá bom, obrigada. Vai virar as costas e nunca mais vai voltar, né? Então, assim, eu preciso saber me comunicar. E até para me colocar ali onde eu estou. E flexibilidade. Uma coisa que eu também tive que aprender no curso. Na residência, mais especificamente, principalmente de horários. Porque até então eu não sabia que eu ia trabalhar final de semana, que eu ia trabalhar feriado. Não tinha ideia disso. Além disso, né, porque realmente em hospital, normalmente a gente precisa trabalhar, porque o hospital não para, né? O hospital está lá 24 horas por dia e os pacientes, eles comem, pelo menos durante o dia, né, de manhã e à tarde. Então, precisa ter nutricionista dali. Mas pensando também em consultório, a maioria das pessoas trabalha em horário comercial. Se você é um nutricionista que só atende em horário comercial, provavelmente você não vai conseguir muitos clientes, né? Porque nesse caso entra como cliente. Então, às vezes, você precisa ter a flexibilidade para trabalhar à noite, trabalhar no sábado, para conseguir, né, ter mais clientes. Além de flexibilidade como pessoa, assim, que a gente chama de resiliência, né? O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, fiz residência, né? E, gente, tá ótimo, lindo, tudo é lindo e maravilhoso na residência. Aí me colocaram no hospital particular, que é bem diferente a realidade ali do SUS e a realidade do hospital particular. O tanto que eu bati de frente com o médico, vocês não têm noção, porque eu achava que ele... Gente, mas a dieta só é do nutricionista. Não é bem assim o que passa na cabeça dele, né? Então, assim, eu tive que ter essa flexibilidade para parar um pouquinho e falar, não, também não preciso brigar com todos os médicos que vão, né, contra o que eu estou falando. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, o que eu junto esses dois e falo e coloco como lidar com pessoas. Então, a gente precisa saber lidar com pessoas. Isso em qualquer área da saúde, na verdade, sim. Na vida, mas principalmente na área da saúde. Porque eu sou nutricionista para uma pessoa. Então, eu estou ali para isso, eu estou ali para o paciente. Então, eu preciso saber lidar com as pessoas e, para isso, eu também preciso lidar com as outras pessoas que trabalham comigo. E aí, as maiores dificuldades da área. Primeira coisa, lidar com pessoas. Porque não é fácil. Não é nem um pouco fácil, gente. De paciente que já jogou pão na nossa cara, lá na época do agarram, a médico que não quer nem saber, tipo, eu vou prescrever essa dieta, o problema é seu, você vai mandar essa dieta e acabou. E virou as costas e vai embora. Então, assim, lidar com pessoas, você precisa aprender, mas é difícil. É difícil e até hoje eu estou no processo de aprendizado a lidar com as pessoas. Reconhecimento. Como eu falei para vocês, a área da profissão, ela é muito nova. Então, antes disso, provavelmente, quem fazia a nossa parte no hospital era o médico. Então, o médico, ele até hoje, ele acha, na verdade, que ele sabe muito. E não é que ele não saiba, até porque ele estuda também nutrição durante o curso. Mas não tanto quanto a gente. Eu passei 4 anos, aliás, 6 anos da minha vida estudando só isso. E ele não, ele pegou 1, 2 matérias. E eu estou lá para isso. Na verdade, eu tenho uma lei que fala que é um nutricionista que prescreve dieta. Mas, na verdade, hoje em dia, todo mundo acha que pode ser nutricionista, né? Do blogueiro, do personal trainer, do médico, o enfermeiro e do colega. Enfim, todo mundo acha que pode ser nutricionista. Então, assim, essa parte do reconhecimento é uma luta diária. Tanto na minha área, então, que todo dia eu preciso estar lá me mostrando para o médico e falando, não porque ele normalmente quer, essa aqui é a dieta e vai. Não, eu preciso estar lá e falar, olha, não é essa a melhor opção para o paciente. Por quê? Eu preciso estar lá e mostrar por que não. Mesma coisa, uma nutricionista que atende consultório, que tem a blogueira que chega e fala
que não é bom comer fruta, né? E aí um nutricionista do consultório precisa estar lá e falar, gente, hello, não é bem assim, tá? Então, assim, realmente essa parte de reconhecimento ainda é muito difícil para a gente, mas é uma luta diária que vale a pena a gente lutar, tá? Captação de clientes, aí eu entro um pouco mais na parte de consultório, que normalmente é o que a maioria das pessoas querem, né? É muito difícil você captar cliente, aí eu já linko com a parte de plano de saúde. Normalmente, plano de saúde não paga muito bem, tá? Então, a maioria dos nutricionistas que tem já nome no mercado, eles não atendem por plano de saúde. Só que, para eles chegarem nessa parte, provavelmente no começo eles tiveram que atender por plano de saúde. Porque eles precisam captar clientes, eles precisam captar os pacientes, que nesse caso está mais para cliente do que para paciente, né? Para poder se mostrar. Então, assim, essa parte, né, e principalmente hoje em dia com o Instagram, que hoje em dia, na verdade, às vezes você tem que mais saber mexer no Instagram do que só fazer dieta para ser nutricionista. Então, assim, essa parte de captação, ela é difícil, mas vale a pena. Que nem eu falei para vocês, os meus colegas que formaram comigo, eles têm agenda cheíssima e cobram numa consulta super caro. Ou seja, vale a pena, tá? Mas, assim, é uma parte difícil. E, para finalizar, eu vou falar um pouco da especialização, da minha especialização, que foi na residência. Como eu falei para vocês, eu fui descobrir o que era residência na nutrição já no final do curso, né? Foi quando eu também entrei no hospital e vi as residentes de nutrição no hospital. E eu falei, legal, isso aí. Como é? Na época que eu fiz, era chamada residência uniprofissional. Ou seja, eu entrava com os nutricionistas, fazia minha residência com os nutricionistas, e eu escolhia um hospital do DF, eu fazia meu concurso, escolhia qual hospital que eu queria atuar, e aí eu passava pelas clínicas desse hospital. No meu caso, eu fiz no Agarram, como eu disse para vocês. Lá tem clínica médica, clínica cirúrgica, UTI, a área de queimados, pronto-socorro e tem os ambulatórios. Então, a gente passou, né, por essas áreas. A cada 3 meses, a gente mudava de área e fazia junto com aquela turma. São 60 horas semanais, então a gente praticamente mora, por isso que eu acho que o nome é residência, porque a gente praticamente mora no hospital. É como se a gente trabalhasse de 7 às 19, de segunda a sexta, só que a gente diluía isso no final de semana, porque a gente tinha que trabalhar, né? Final de semana. E aí a gente tinha a parte prática, ou seja, a gente era nutricionista realmente, colocava a gente lá para atuar como os nutricionistas do hospital. E tinha aulas teóricas sobre cada clínica que a gente passava. E é isso. Aí a gente, no final, é um número que fica marcado pro resto das nossas vidas. A gente faz 3.760 horas no final da residência. A gente sai morto. Gente, no final, tem foto minha dormindo na mesa, assim. Porque eu já não estava aguentando dormir em qualquer lugar que me deixassem. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor escolha que eu fiz depois do curso. Porque me deixou muito mais confiante para entrar no hospital hoje em dia e ser nutricionista. Ter essa experiência na prática é diferente de ter a teoria. Porque a teoria te dá embasamento, claro, você precisa da teoria para poder entrar na prática. Só que ter a prática, saber o que o nutricionista realmente está fazendo, é outro mundo. Então, assim, você chega muito mais confiante, você chega sabendo muito mais coisas quando você for atuar. Então, eu super recomendo. Quem quiser ser nutricionista da área hospitalar, super recomendo. E eu acho que é muito importante fazer residência. Hoje em dia, mudou. Foi logo, acho que só teve mais uma turma depois da minha, e aí já mudou. Hoje em dia, a residência ela é multi. E aí você escolhe qual a área que você quer ser. Então, eu quero ser nutricionista da pediatria, quero ser da saúde do idoso.
Então, você escolhe agora uma área e aí eles colocam os hospitais que você vai passar e você passa junto com outros profissionais da saúde. Então, você vai passar com médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, e aí vai ser essa turma multi, né? E aí faz todo mundo aula junto, a prática é junto. Agora, assim, mas assim, a quantidade de horas continua a mesma, tudo, a prática também continua a mesma. Mas, assim, vale muito a pena, gente. E é isso, assim, só para fechar para vocês, uma coisa que eu falei no começo, mas eu queria reforçar. Vocês estão numa época, assim, que é muito difícil da gente falar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Claro que tem gente que sabe o que quer da vida desde pequena e vai, é super feliz e ótimo, acho excelente. Se fosse assim, seria tudo muito mais lindo, muito mais fácil. Mas não é. Dúvidas vão surgir, enfim, até hoje eu ainda penso, e se eu tivesse feito medicina? E se eu tivesse feito odontologia? Então, assim, você escolheu o curso, fez o curso, mas ainda não se sente realizado, não é demérito de vocês, não é uma coisa que é ruim. Não é, ai meu Deus, pronto, acabou minha vida, não consigo mais, não sou feliz no que eu faço. Gente, vai e faz outra coisa. Assim, não é um bicho de 7 cabeças. A gente entrar no curso e ver que não é aquilo que a gente quer, mas eu acho que o importante é a gente encarar, não ficar na dúvida. Não ficar, se não escolher e no final não acabar indo para canto nenhum. Escolhe um, é isso que eu quero, é isso que eu vou, e vai, encara. Porque na maioria das vezes dá certo. Foi que nem eu falei, eu estava na dúvida, e aí é isso que eu quero mesmo. Quando chegou ali no 3º, no 4º semestre, eu falei, não, é isso que eu quero mesmo. E sou, assim, apaixonadíssima pela nutrição. Eu sou uma nutricionista muito realizada, eu gosto muito do que eu faço, muito. Eu amo trabalhar em hospital, amo trabalhar em UTI, assim, é ruim falar isso, mas eu adoro gente doente, adoro, gente. Realmente, é triste falar isso, mas assim, eles precisam da gente lá e eu acho isso muito satisfatório para mim. Eu poder ajudar uma pessoa, quando eu vejo uma criancinha que nasce com 1 quilo, 33 semanas, e sai da minha UTI, e sai bem, para mim é uma realização assim, sabe? Não tem nem, é indescritível. Então, assim, eu super recomendo. Quem quiser ser nutricionista, vão, que é muito bom, é muito lindo. E vocês vão ser apaixonados, acredito que tanto quanto eu. É isso. Tiverem dúvidas? Perguntas? Cresci nesse projeto uns 2 anos. Pode rodar, né? Eu queria saber um pouco mais sobre o trabalho do fisioterapeuta esportivo, tipo, mais especificadamente. Fisioterapeuta só conheço também da minha área, que é dentro da UTI. Nutricionista esportivo. Bom, eu vou conseguir falar para você o básico, nem eu falei. Até porque não foi a área que eu me especializei. Mas até onde? Mas assim, o que eu sei o básico. Normalmente eles vão para consultório, eles atendem pacientes. E aí a gente tem que pensar uma coisa assim que também me colocaram muito na cabeça quando eu fiz a matéria de nutrição esportiva. A gente tem o atleta, que todo mundo acha que é atleta só porque vai para a academia, e tem o praticante de atividade física. Isso é muito importante para o nutricionista esportivo entender isso. Porque o praticante de atividade física sou eu que vou ali para o CrossFit 3 vezes na semana, mas não preciso de nada extra para poder praticar meu CrossFit 3 vezes na semana. Não preciso de, uma proteína de 3 gramas no dia, por quilo por dia para poder fazer meu CrossFit. Só que eu tenho um atleta de triatlo que corre, nada, pedala, às vezes mais do que quando ele vai na competição, e ele realmente precisa repor nutrientes. Então, é isso que o nutricionista esportivo, na prática, assim, na teoria, tem que fazer. Porque, na verdade, ele atende a maioria praticante de atividade física, mas eu tenho alguns colegas, colegas que atuam nessa área com atletas. Então, ele pensa no atleta, naquilo que ele faz, aquele gasto que ele tem,
e o que eu preciso repor para ele conseguir continuar praticando e conseguir chegar na competição e conseguir bem na competição. Então, é mais nisso. Pensando em reposição de nutrientes que aquele atleta está perdendo durante a competição e, enfim, durante os treinos também. Eu acho que no geral é assim. Mas posso perguntar também para os meus colegas que são nutricionistas dessa área para a gente entrar um pouco mais nessa. Nada. Boa noite. Boa. Eu queria saber um pouco mais sobre os salários. Eu sabia que essa pergunta ia surgir, eu não coloquei aqui não, porque... né? Enfim, também vou falar um pouco mais sobre a minha área, até porque, né, é o que eu sei. Sendo bem sincera, eu vou entrar ali que eu sei que a enfermeira falou também isso. Não conheço muitos nutricionistas ricos, conheço alguns ricos, mas não muitos. Então, assim, não é uma profissão que vai te trazer um retorno financeiro que eu, pelo menos, como nutricionista, acho que seja condizente com o tanto que a gente trabalha e o tanto que a gente estuda. Eu acho que a gente deveria receber mais, né? Mas, falando da área hospitalar, a gente recebe ali por volta dos 4 mil, isso em hospital particular. 4, 5. Só que em hospital público, os nutricionistas que eram concursados ganhavam mais, né? Até porque tem plano de carreira. Plano de carreira é que todo ano eles ganham a mais, enfim, se eles têm mestrado, eles ganham um pouco a mais. Enfim, por alguns cursos eles recebem também a mais. Só que hoje em dia os concursos públicos são muito reduzidos. Então, nessa área hospitalar é mais ou menos por aí. Em consultório, aí vai muito do que você consegue trazer, né? Que nem eu falei, no começo provavelmente é muito mais difícil, porque você vai ter que atender muitas pessoas no dia, num espaço, um tempo menor, para conseguir um retorno melhor. Com o tempo, quando você vai fazendo, você consegue ir recebendo mais. Então, isso, agora sim, na área, eu não vou saber te falar muito nas outras áreas, até porque eu não tenho muita essa vivência. Mas é isso, eu acho que o importante, na verdade, é você se colocar ali dentro. E o que falta, na verdade, que eu ia falar para você, eu acho que falta um pouco, por ser uma profissão nova, um pouco da união dos profissionais. Pra gente, que nem, não sei se vocês já viram, no Instagram que os enfermeiros pedindo para aumentar piso salarial e tudo mais. O nosso piso salarial da nutrição, eu acho que deve ser tipo o salário básico, que é tipo mínimo, o salário mínimo. Porque a gente não tem muita gente para lutar pela gente. Falta um pouco isso. Eu acho que falta, assim, nutricionistas que estão... Tem nutricionistas que estão ali para lutar pelos outros nutricionistas, mas eu acho que ainda são poucos. A gente precisa de mais. Nutricionistas lutando por nutricionistas. E eu acho que vai ser uma coisa que vai ter um pouquinho mais para frente. Mas quando a gente tiver, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter um pouquinho melhor de reconhecimento e aí vai ter esse retorno melhor no salário também. Mas eu vou te dar uma média, nutricionista clínico. Eu vou a uma que cobra R$300 a consulta. E você coloca isso, no mínimo, para baixo, 5 consultas por dia. 3 vezes 5, 15. 1.500 por dia. Multiplica isso 20 dias no mês, né? Vamos tirar sábado e domingo, em média. Isso bruto, né? Que aí você vai tirar aí tem que aluguel, funcionário, enfim, mas você tem mais ou menos uma noção. E isso é um nutricionista que ainda está assim, provavelmente não é tão renomado, porque tem nutricionista que cobra 500, 700, na consulta. Eu conheço um que inclusive deu palestra aqui, que foi nosso ex-aluno, que eu caí na asneira de querer consultar com ele. Exatamente. Não acho errado, viu? Eu falei para ele, eu vou te dar uma advertência. Não acho errado, acho super justo, porque a gente estuda muito, e é o que nem eu falei, a gente estuda na faculdade e a gente precisa estudar depois da faculdade e precisa continuar estudando depois para conseguir atender bem. Eu tenho mais uma pergunta. Diga. É porque eu não sei como são as horas, né, de trabalho. Tem como conciliar
um concurso com uma clínica, se eu quiser abrir uma clínica e trabalhar? Tem, não, com certeza. No concurso, quando você entra, atualmente, né? Quer dizer, atualmente nem tanto, porque antes, quando eu fiz concurso, já tem, eu acho que eu estava na residência ainda, e desde então acho que abriu só mais um. Mas enfim, na secretaria, quando você é chamado, você entra com 20 horas só, semanais. E aí você precisa, com o tempo, pedir para fazer 40 horas. Então, dá para você conciliar. Eu tenho uma colega que foi chamada recentemente, uma caloura minha, que ela entrou na secretaria, ela trabalha, se não me engano, é no HMIB. Mas, enfim, algum desses hospitais, e ela atende em consultório. Então, assim, dá para você conciliar e dá para você, se você não quiser pedir as 40 horas, dá para você manter as 20 horas na secretaria e atender por fora. E também dá para fazer quando você trabalha em hospital particular, que é o meu caso. É um pouco mais difícil porque eu tenho que fazer 40 horas semanais, né? E assim, é fechadinho, só que tem escala. Eu atualmente trabalho de segunda a sexta, de 7 às 16. Então daria para eu atender, por exemplo, depois das 16 horas. E tem final de semana, né? Livre. Só que tem as minhas colegas que também trabalham, né, no mesmo hospital, que trabalham no sistema de 12/36. Não sei se você sabe o que é, que você trabalha um dia, folga à noite e o outro dia inteiro. Ou seja, você trabalha um dia, folga um, trabalha e folga um. Então, também dá para conciliar naqueles dias que você não está ali no hospital, você trabalha, enfim, em outro lugar, né? Que seja consultório, ou enfim, restaurante, uma consultoria, que seja. Eu já atendi, inclusive, eu não falei, eu já atendi no sistema de home care, que é indo na casa, né? No meu caso, foi de pacientes que eu atendi no hospital e que quiseram ter esse segmento com nutricionista, né, no pós, né? Depois da alta. E aí, mas eram pacientes doentes, né? Não é mas também tem a nutricionista que atende em casa, na parte de emagrecimento, enfim, esportivo e tudo mais, que também eu acho uma opção bem legal. E normalmente, quando eu atendi na clínica, surgiram pessoas que queriam que eu atendesse em casa. Até porque é muito mais fácil, né? A pessoa já fica em casa, você só chega lá, faz a consulta. Inclusive, o nutricionista que atende em casa, ele ainda consegue cobrar mais. Porque aí ele vai olhar sua geladeira, vai ver o que você tem, vai te ensinar. Às vezes tem nutricionista que ensina receitas, tem nutricionista que vai no mercado com o cliente, com o paciente. Então, assim, você consegue, se você tiver ideias, você consegue colocar muita coisa na sua consulta que vai conseguir ir só agregando, ainda mais em preço. Né? Mais alguém? Álvaro sempre tem uma Eu pergunta. tenho, É sua claro. vez, Álvaro. Não posso deixar de fazer a minha pergunta, Luísa. Eu vou até anotando aqui. Claro. Primeiro, eu queria te parabenizar. Obrigada. Pela sua exposição, muito legal. E é o seguinte, você falou do pavor de hospital, né? E nem imaginava essa coisa toda, e eu fiquei aqui pensando, né? E o fato de você querer cuidar das pessoas, porque você falou isso também, cuidar das pessoas, ajudou você a entender esse contato com o hospital? Como é que você vê? Sim, com certeza, é que nem eu falei. Foi uma coisa assim que depois para mim pareceu tão óbvio. Como é que uma pessoa que gosta tanto de estudar a doença, como eu gostava, as minhas amigas estão aqui de prova para falar isso, eu amava estudar, entender melhor sobre aquela doença, não queria estar dentro de um hospital. E realmente essa parte é importante. Acho que eu deveria até ter colocado como habilidade. O nutricionista, ele precisa querer cuidar da pessoa. Porque por mais que às vezes não tenha doença envolvida, que seja um nutricionista que trabalha em restaurante. É um nutricionista que está cuidando da pessoa, ele está cuidando da alimentação da pessoa que vai lá, né? Então, assim, eu acho que é muito importante isso. Meio que, entre aspas, um dom, e é uma coisa que precisa estar dentro de você. E ter certeza que eu estou ali para cuidar de outra pessoa. Eu estou ali para fazer o bem para outra pessoa. Claro que todo mundo trabalha para receber o salário, né? No final do mês. Ninguém vai trabalhar e tá bom. Mas, além do salário no final do mês, aliás, para eu ter o salário no final do mês, eu estou ali para, primeiro, cuidar de uma pessoa. Cuidar, às vezes, não só de uma pessoa. No meu caso, às vezes, eu cuido da família, porque eu cuido da mãe, do pai, do paciente. Então,
realmente é uma coisa que está ali dentro, até assim, dos outros profissionais da área de saúde também. É uma coisa que precisa ter da pessoa mesmo. Pronto, gente? Podemos encerrar? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem anotar meu e-mail, estou disponível para responder até perguntas sobre outras áreas, porque aí eu posso... Tira foto. que eu posso perguntar para os meus colegas, para as minhas amigas, enfim, que são de outras áreas. Tá? Estou disponível. Luísa, só agradecer a sua colaboração com os nossos alunos. Você já esteve no lugar deles hoje. Com Hoje certeza. você está em outra posição, um dia eles estarão aqui. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito enriquecedor para mim também. Só uma lembrancinha. Imagina, obrigada. Obrigada, viu? Quero agradecer, Claudinha, primeiro, né, que ligou para minha mãe, inclusive. O telefone da sua mãe aqui ainda está 5,6, alguma coisa. Não tem nem o 3 na frente. Eu falei, Nossa, ele ligou no fixo. Que nem era as pessoas nem têm mais fixo em casa. Não tinha celular lá, não. Só tem o fixo. Ligou para minha mãe, assim, está sendo muito enriquecedor para mim, porque falar da minha profissão, principalmente eu que sou muito apaixonada pela nutrição, é enriquecedor para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder falar para vocês, e se Deus quiser, se der tudo certo, eu sair algum nutricionista daqui, e ser provavelmente meu colega lá mais para frente. Eu estou muito feliz, e foi uma surpresa, porque eu não esperava. Mas eu agradeço e estou muito feliz por estar aqui. Mas assim como você, né? Você citou aqui o projeto vocacional que você participou e com certeza abriu seus olhos. Foi. Então hoje você está fazendo isso com eles, né? Com certeza. Eu espero. Alguém, não, com certeza. Um dia eles vão vir aqui e vão dizer, foi no projeto vocacional da escola que eu me acertei, que eu decidi. A gente já ouviu isso aqui em outras palestras. A sua hoje é a 9ª palestra. Né? E a gente ainda tem mais uma de psicologia. Então, assim, foram 10 palestras esse ano, onde eles puderam ouvir vários profissionais. Então, com certeza, ajuda muito. Alguma coisa ajuda. Com certeza, que nem eu falei. Quando eu fui, eu estava nessa época de, meu Deus, o que eu quero, mas eu gosto muito de matemática, eu preciso fazer alguma coisa que tenha matemática. E aí, quando eu fui ouvindo as palestras, foi realmente me abrindo os olhos. Eu não lembro qual era a nutricionista, mas eu lembro que tinha a nutricionista que veio palestrar. E ela realmente me acendeu a luzinha e falou, eu acho que eu quero isso aí mesmo. E ajuda muito. Que bom. Obrigada, Obrigada eu. Bom descanso para vocês, obrigada. E até amanhã, né? Amanhã ainda tem aula. Semaninha curta. Quer tirar foto? Essa vai pro Insta.